Boa tarde, meus queridos irmãos. Aqui quem fala é o colaborador da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Meu nome é André Luiz Lima Soares e hoje, continuando os nossos estudos da tarde de hoje, o capítulo 8, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 8 vem trazendo: bem-aventurados os que têm puro o coração. E o item 9, ele é uma passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 37 a 40. Mas antes da gente iniciar os comentários da tarde de hoje, eu trago para vocês que o capítulo 8 vem trazendo em todo o seu conteúdo, e ele está estruturado em várias passagens do Evangelho. Temos no início uma passagem de São Mateus e uma outra de São Marcos, que ilustra o subtítulo Simplicidade e Pureza de Coração. Descendo mais um pouquinho e fazendo a leitura de todo o capítulo, nós temos o seu outro subtítulo, Pecado por Pensamentos Adultério, que vem sendo ilustrado por passagens do Evangelho de São Mateus e São Marcos, bem como outras informações trazidas e narrativas apresentadas por Kardec. Descendo e continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8, nós teremos no item, e aí um outro subtítulo, Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. E aí é onde está localizado o item 9, este que é objeto do estudo da tarde de hoje. E quando realizamos a leitura do item 8, do item 9, nós percebemos que Jesus, dentro da sua grande sabedoria, a todo momento nos proporciona, através dos seus ensinamentos, inúmeras reflexões que são necessárias para a nossa vida. E com isso, no item 9, é uma passagem onde ele tem a oportunidade de ser narrada pelo Evangelho de São Lucas, onde Jesus, na companhia de um fariseu que pediu para ele ir lá jantar em sua casa, quando Jesus sentou à sua mesa, o fariseu entrou e disse, e foi falar com Jesus. Por que ele não lavou as mãos antes do jantar? E Jesus, porém, respondeu: olha, o fariseu, você fica muito preocupado em querer cuidar da limpeza exterior, querer realizar atos exteriores, mas esquece de preocupar com o mais importante, que é o interior, né? O seu coração, que continua aí cheio de rapinas, de iniquidades, pelo fato de vocês, fariseus, serem insensatos, porque aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior. Então, Jesus, através dessa passagem, segundo o Evangelho de São Lucas, vem trazendo a reflexão de que muito de nós, e aí isso agora passando para uma realidade que a gente vive, né, ficamos preocupados com a nossa exteriorizar algo que na maioria das vezes nós não somos, né? Ficamos preocupados em mostrar que estamos felizes e às vezes estamos intimamente tristes. Procuramos mostrar que realizamos algumas ações, mas na verdade estamos ali querendo plateia, querendo aparecer algo que nós somos. Muitas das vezes realizamos, né, falamos algo, mas
na sua também maioria, e verdadeiramente não estamos sentindo aquilo que nós estamos falando. Então, a partir do momento em que Jesus apresenta para nós esses dizeres que foram transferidos, né, que foram apresentados e ao mesmo tempo foram falados para o fariseu, levanta para todos nós uma reflexão. Reflexão essa em que começamos a pensar se realmente estamos preocupados mais com o nosso exterior, mais preocupados em demonstrar algo que nós não somos, do que simplesmente, verdadeiramente viver e procurar transformar o nosso coração, transformar as nossas pessoas, verdadeiramente, não só preocupado em querer mostrar para aqueles que estão lá fora, mas no sentido de tentar transformar a nossa vida e com isso a fazer com que, quem sabe, possamos realizar a tão sonhada reforma íntima. É uma situação que muitos de nós, né, ainda não nos atentamos, mas nunca é tarde para que a gente possa começar a preocupar em realizar a nossa transformação interior e com isso fazer com que a nossa vida, quem sabe, não seja passada em branco diante dessa encarnação. E aí, quando eu falo isso, meus irmãos, é importante a gente lembrar que, poxa, a oportunidade santa da reencarnação, ela é tão importante na nossa vida, né? Todos nós aqui estamos na Terra, não é por acaso, aqui não estamos passeando, a nossa vinda aqui na Terra, ela não é simplesmente para que a gente possa passar um tempo, não. Todo o objetivo que traçamos lá no mundo espiritual, antes de reencarnar, e a gente tem que começar a pensar se estamos cumprindo. Eu sei que a partir do momento em que reencarnamos aqui na Terra, aquela venda que tampa as nossas lembranças do passado, bem como a nossa memória passada, né, que foi vivida e projetado para que possamos estar aqui agora reencarnados, ela ocorre. Então é difícil a gente difícil a gente lembrar daquilo que a gente programou. Mas a doutrina espírita, através do Evangelho, através das inúmeras obras subsidiadas, né, que foram escritas e psicografadas por Chico Xavier, elas são para todos nós uma referência. E aí, nós espíritas que sabemos, né, da existência das vidas futuras, que sabemos que de fato a reencarnação é o local onde, é o momento onde temos que aproveitar para poder burilar os nossos defeitos, transformar as nossas vidas, ajudar aqueles que estão ao nosso lado. E com isso, a partir do momento em que fazemos algo que foge àquilo que está trazido e foi apresentado, está apresentado no Evangelho, criamos, né, dentro de cada um de nós a certeza de que, infelizmente, não estamos seguindo as lições que foram trazidas por Cristo e apresentadas pelos evangelistas. E, além disso, a doutrina espírita, que vem esclarecer ainda mais, né, toda a nossa existência, os motivos pelos quais estamos aqui e tudo mais, ela, para todos nós, é uma bússola, é um caminho, né, a ser seguido. E quando começamos a realizar uma reflexão na nossa existência, nas oportunidades que temos, nas bênçãos que recebemos e da vida como vivemos, a partir de então, e procurando com isso modificar todos os dias um pouquinho, é possível que, diante dessas situações que são
vividas, né, todos os dias da nossa existência, é possível que com isso estamos fazendo com que o tempo que é sagrado e que Deus nos proporcionou possa estar sendo passado de uma forma proveitosa. Sabemos todos nós dos nossos defeitos, conhecemos onde o nosso calo dói, sabemos onde precisamos mudar, sabemos verdadeiramente se precisamos melhorar algo. Isso todos nós conhecemos, porque nós conhecemos, né, intimamente, verdadeiramente os nossos defeitos e aquilo que a gente precisa modificar, combater, né? Muitas vezes o espírito velho, as lembranças inatas falam mais alto, mas a partir do momento em que tomamos a vacina do conhecimento, do estudo, do esclarecimento que é apresentado, né? Essa vacina é apresentada pela doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, através de toda a obra que foi codificada por Kardec, e além disso, toda a obra que foi psicografada por Chico, que existem vários livros que, a partir do momento que temos, né, a oportunidade de estudar, de escutar os ensinamentos, de ler, isso faz com que aquilo que possamos já achar difícil, que é justamente transformar o nosso interior e procurar a fazer diferente daquilo que a maioria faz, a partir do momento que temos e fazemos a leitura, fica um pouquinho mais fácil. Porque a doutrina, ela esclarece a nossa vida, pacifica o nosso coração e traz para todos nós a certeza de que o sofrimento é passageiro e que nós que estamos aqui tendo a oportunidade de vir mais uma vez na Terra, reencarnando, possamos, diante disso, diante dessa nova oportunidade, procurar aproveitá-la de uma forma mais útil. E com isso nós temos, né, todos os dias para poder praticar. Nós temos a nossa família, o nosso lar, que é a primeira escola das almas. Nós temos os nossos companheiros, né, de caminhada, que são aqueles que estão juntos de nós e que vieram, que fazem parte da nossa família corporal, que muitas vezes são aqueles companheiros, mas também existem aqueles que são os credores, que não é à toa que eles estão no nosso lado e não é à toa que nós temos a oportunidade de conviver com eles, e com isso temos que lutar, né, contra muitas vezes os nossos ímpetos, termos paciência, tolerância e procurar, através do nosso exemplo, quem sabe ajudá-los, fazendo com que eles possam tornar amigos de cada um de nós. A nossa existência aqui na Terra, através do momento, né, a partir do momento, melhor dizendo, em que procuramos fazer com que a doutrina espírita, a doutrina cristã, seja a nossa bússola, né, o nosso timão, o nosso roteiro de vida, a nossa transformação, ela vai ser breve. Mas temos que verdadeiramente sentir os ensinamentos de Cristo e procurar praticá-los para que possamos não deixar passar a nossa vida em branco e quando regressarmos para o mundo espiritual possamos estar com a consciência tranquila do dever cumprido. Com o intuito de ilustrar a lição da tarde de hoje, trago para vocês uma lição do livro
Contos desta e de Outra Vida, que foi psicografado por Chico Xavier e escrito pelo espírito de Irmão X. A lição é uma lição que, de fato, já foi lida algumas vezes, mas sempre é bom a gente relembrar, e porque ela traz para todos nós um significado grande, de que, de fato, muitas das vezes, que demonstramos algo, na verdade não estamos sentindo verdadeiramente. A lição é a lição 22, denominada Pureza em Branco. Inicia Irmão X falando que quando Anésio Fraga deixou o corpo físico, ele que fora sempre considerado puro entre os homens, atingiu a fronteira do mundo espiritual à semelhança de um lírio, tal a brancura de sua bela vestimenta. Então a lição inicia contando para todos nós quem que é o protagonista, quem que é aquele que vai ser o principal dessa lição. É a história, e a história vai girar em torno de Anésio Fraga, que deixou o corpo físico, que faleceu, desencarnou, e quando desencarnou, ele atingiu a fronteira do mundo espiritual, à semelhança de um livro. Ou seja, ele estava todo vestido de branco, quando provavelmente foi enterrado de branco, e ele, continuando, pretendia viver nas esferas superiores, respirar o clima dos anjos, alcançar-se as estrelas e comungar a presença do Cristo. Explicou ao agente espiritual que atendia ao policiamento da passagem para os excelsos planos da espiritualidade. E aí, zeloso funcionário, contudo, embora demonstrasse profundo respeito para com a sua apresentação, submeteu ao longo teste, fim do qual, não obstante desapontado, explicou que lhe não seria possível avançar. Faltava-lhe requisitos para maior acessão. Então, a história de Irmão X inicia falando, olha, Anésio Fraga, que era considerado por muitos da Terra um homem santo, e que, ao chegar no mundo espiritual, ele, Anésio, por ser considerado um homem santo aqui na Terra, pretendia viver nas esferas superiores, ou seja, ele queria estar junto aos anjos, achando que poderia inclusive comungar da presença do Cristo. E aí, aquele que recebeu no mundo espiritual, muito zeloso, embora demonstrava profundo respeito, com a apresentação de Anésio, submeteu a ele a um longo teste e no final falava, olha, infelizmente não tem como você ingressar nessas esferas superiores porque ainda faltam requisitos para a sua ascensão. Anésio, muito desapontado diante de tudo que ele escutou daquele zeloso funcionário do plano espiritual, indagou. Eu? Gaguejou aflito. Como pode ser isto? Fui na terra um homem que observou todas as regras do santo caminho. Apesar de tudo, falou o fiscal reticencioso. Não me conformo, reclamou o candidato à glória divina. E sacando no bolso uma lista, exclamou agastado. Ou seja, ele levou inclusive uma lista daquilo de bom que ele fez diante da vida que ele teve na Terra e que ele acreditava que, diante de tudo que ele
a partir do momento que ele apresentasse para aquele funcionário do plano espiritual, ele teria o seu objetivo alcançado. E aí, ele traz a seguinte narrativa: pensando na hipótese de alguma desconsideração, resumi em 10 itens o meu procedimento irrepreensível no mundo. E continuou. E leu para o benfeitor calmo e atento. Respeitei todas as religiões. Cultivei o dom da prece. Acreditei no poder da caridade. Nunca aborreci os meus semelhantes. Confiei sempre no melhor. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Calculei todos os meus passos. Jamais procurei os defeitos do próximo. Evitei contato com todas as pessoas viciadas. Vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia. O mordomo da grande porta, no entanto, sorriu e comentou: Fraga, você leu as afirmações esquecendo as demonstrações. Como assim? Pergunta. O amigo paciente apanhou uma ficha e esclareceu que o plano espiritual possuía também apontamentos para confronto e solicitou-lhe a releitura da lista. Principiou Anésio. Respeitei todas as religiões. E o examinador acentuou conferindo as anotações. Mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece. Somente em seu próprio favor. Acreditei no poder da caridade. E aí o anjo o retrucou. Todavia, não praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes. Entretanto, não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa, mas se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados de consolo e esperança. Calculei todos os meus passos para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo. Contudo, não lhe aproveitou os bons exemplos. Evitei contato com todas as pessoas viciadas, atendendo ao comodismo. Vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia, simplesmente para não ser chamado à tarefa de auxílio. Anésio, desencantado, silenciou, mas o benfeitor esclareceu sem atenção. Então, meus irmãos, a gente percebe que diante dessa lista que Anésio apresentou, o anjo, aquele funcionário do plano espiritual, vem trazendo para ele e esclarecendo os motivos pelos quais ele ainda não estava com a possibilidade de ingressar às esferas superiores. Justamente porque ele vivia uma pureza onde ele acreditava que ele estava fazendo certo, mas diante das contra-argumentações que foram apresentadas pelo anjo, a gente percebe que Anésio ele estava vivendo apenas por mera demonstração exterior de uma situação que ele não sentia verdadeiramente. Ele queria era aparecer
para os outros uma situação de santidade, uma demonstração de que era uma pessoa boa, mas, né, e que procurava a viver intensamente a palavra do Cristo, mas ele esqueceu do principal, que era viver verdadeiramente, e não só na teoria, mas na prática, dia após dia. Com isso, o anjo, né, aquele que estava lá recebendo ele, complementou, esclareceu sem afetar, procurando apresentar para o Anésio a seguinte conclusão: meu amigo, não basta fugir do mal. É preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco e brilha em branco. Mas a sua existência na terra passou igualmente em branco. Volte e viva. Angustiado, Anésio perdeu o próprio equilíbrio e rolou da altura na direção da terra. Então, fica para todos nós, através dessa passagem psicografada por Chico Xavier e escrita por Irmão X, o exemplo de Anésio Fraga. Será que estamos vivendo a nossa vida em branco? Ou pior, será que estamos procurando vivê-la da forma como o Mestre nos orientou e a doutrina espírita vem esclarecendo dia após dia? Essa reflexão eu me faço todos os dias e sei como é difícil a gente mudar os nossos atos e procurar verdadeiramente ser homens e mulheres de bem. A prática do bem constante é muito difícil, mas não é impossível para todos nós. Basta a gente procurar ter vigilância, basta a gente procurar a todo momento, diante das oportunidades que são dadas para todos nós na nossa vida, procurar seguir e procurar fazer com que essas oportunidades sejam aproveitadas. Nós sabemos que a nossa vida aqui, vivida todos os dias, deve ser passada com proveito, justamente para que não façamos que nem um Anésio, procurando viver de uma forma exteriormente a todos, mas não sentir e não fazer com que os nossos atos sejam apresentados verdadeiramente conforme condiz a doutrina espírita e o cristianismo. Então, meus irmãos, essa lição ela vai fazer com que as reflexões do dia a dia sejam realizadas todos os dias. Temos que realizar a verdadeira pureza do nosso coração. A nossa, muitas vezes, aparência, ela é contraste e ilusão. As pessoas elas podem estar trajando linho alvo, mas estão com lodo na consciência. Procuramos viver a nossa vida através da simplicidade, através da tolerância, através da paciência, através da caridade, através do amor ao próximo e através do amor a Deus acima de todas as coisas. Que Deus possa continuar nos amparando, nos protegendo, nos ajudando, para que a nossa vida ela seja bem vivida e possamos, quem sabe, ao regressarmos do mundo espiritual, possamos estar com a consciência tranquila do dever cumprido, porque passamos a nossa existência de forma proveitosa, procurando não só pensar em nós mesmos, mas todos em nossa volta. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine,
Muito obrigado pela atenção de todos. Com isso, nós encerramos o estudo do Evangelho da tarde de hoje e, com o intuito de encerrarmos os trabalhos da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, vamos realizar a nossa oração. Vamos mentalizar para Deus, pedindo para que Ele continue amparando a nossa casa, a nossa Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, abençoando a todos aqueles que são frequentadores e que por algum motivo, estão sofrendo ou por algum motivo estão passando por algum momento de dificuldade. Pedimos ainda, Senhor, que ampare a todos que sofrem, a todos que estão nos hospitais, que estão nos becos, nas ruas, nas penitenciárias, que eles possam receber o conforto da paz e do esclarecimento. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo, agradecemos pela oportunidade dos ensinamentos que são passados e que a gente possa, através desses ensinamentos, quem sabe mudar o nosso interior, quem sabe progredir e subir mais um degrau da nossa escada evolutiva. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois o reino, o poder, a majestade e a glória para todos e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e abraço a todos.